Olá, olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar então sobre os dilemas dialéticos da terapia comportamental dialética, a DBT. Se você que é estudante de psicologia, psicólogo ou mesmo psiquiatra e é interessado em saber mais sobre a DBT, continua aqui com a gente que hoje nós vamos falar sobre esse aspecto bastante peculiar e interessante da DBT. Começando então, gente, eu quero que a gente comece falando então sobre o que são os alvos terapêuticos, né? A hierarquia que a terapia coloca. Pois bem, é importante a gente lembrar que a DBT ela foi criada nos Estados Unidos por Marsha Linehan e outros colaboradores visando o alívio e a vida plena daquelas pessoas que passam por desregulação emocional. É uma terapia que tem apresentado excelentes resultados com pacientes borderline, pacientes com bipolaridade e outras situações que envolvem comportamentos intensos e sofrimento emocional. Por isso, ela é uma terapia que precisa ter foco. São pacientes que muitas vezes chegam muito desorganizados para a sessão, são pacientes que semana após semana acabaram passando por muitas coisas e, lógico, aquela uma hora da terapia precisa ter a máxima efetividade possível. E a terapia então coloca que haverá, dentro desse contexto terapêutico, dois alvos, né? Ou duas categorias de alvos terapêuticos. Os alvos primários, que a gente nunca vai tirar eles, né, da nossa cabeça, e alvos secundários. E é nesses alvos secundários que entram os dilemas dialéticos. Vamos revisar então aqui, começar pelo começo, né, gente? O que são então esses alvos primários, né? Vamos descer aqui um pouquinho. E os alvos primários, eles são três. O primeiro alvo vai ser comportamentos que ameaçam a vida do paciente, então aqueles comportamentos que o paciente está tendo de autolesão, comportamentos suicidas, tudo que está de alguma forma relacionado à ameaça à vida do paciente terá prioridade máxima na DBT. Em segundo lugar, vem aqueles comportamentos que interferem na terapia. Comportamentos esses que podem ser atrasos, cancelamentos, né, faltas frequentes, o paciente está não comprometido com o processo terapêutico, deixando de fazer as missões de casa, né, ou se desconectando da terapia. E, por último, aqui, né, o terceiro alvo aqui, né, primário, ou seja, é uma hierarquia, tá, gente? Então, o número 1 sempre vai ser máximo, o número 2 vem depois que a gente já sanou esses primeiros. E, por último, então, comportamentos que interferem na qualidade de vida do paciente. Aí a gente está falando de rotina, a gente vai estar falando de organizar essa vulnerabilidade emocional que o paciente tem. A gente vai estar falando aí de construir relações que valem a pena serem construídas. Aqui a gente está falando, então, de coisas, né, que não estão interferindo de uma maneira grave na vida dessa pessoa, não estão interferindo de uma maneira negativa na psicoterapia. No entanto, quando a gente pensa, e aqui é uma sacada genial da DBT, quando a gente pensa que esses alvos que são principais, né, são os alvos primários, ao longo desse caminho a gente pode acabar encontrando algumas pedras, alguns obstáculos. É aí que entram, então, o que são chamados os alvos secundários. E esses alvos secundários, eles vão ser entendidos como obstáculos que a gente vai sim precisar trabalhar na psicoterapia, porém, com o objetivo, né, de a gente atender ao atingimento desses alvos primários. Isso porque os alvos secundários são os dilemas dialéticos. E esses dilemas dialéticos, eles são três dimensões, tá? Em que o paciente fica alternando entre um extremo e outro. A gente está falando aqui de três dimensões. A primeira dimensão é a da vulnerabilidade emocional e a autoinvalidação, a gente vai falar em detalhes na sequência. O segundo dilema dialético é o da passividade ativa em contraposição à competência aparente.
e o terceiro é o de crises implacáveis em contraposição ao luto inibido. Isso porque, se você não conhece DBT, você está aqui assistindo esse vídeo, você não tem proximidade com a DBT, eu quero que então você pense em pacientes que já te desafiaram muito. Casos clínicos difíceis, diagnósticos complexos, situações de muito sofrimento emocional em que você se sentiu perdido. Poxa vida, como é que eu começo essa terapia? Que tipo de meta a gente faz mais sentido para esse momento? Parece que toda semana está tendo uma crise diferente. O bacana aqui é que a DBT organiza tudo isso e dá um norte para esse terapeuta que pode se sentir perdido. Esse norte, no entanto, a gente não pode perder de vista a própria caminhada. E esses dilemas dialéticos, eles costumam ser, sim, bastante presentes, não apenas na população que mais se beneficiaria da DBT, como também em outros casos que você, porventura, não esteja tendo muito resultado. Então acompanhe aqui. Começando então por esse dilema dialético, nessa dimensão da vulnerabilidade emocional e a autoinvalidação. O que são esses dois extremos? A vulnerabilidade emocional, pessoal, a gente vai ter então três fatores aqui, tá bem? Primeiro, essa pessoa se ativa emocionalmente de uma forma muito intensa, de uma forma muito rápida. 2, é uma pessoa que está tendo com muita frequência essas emoções, essa intensidade toda. E 3, quando acontece, acaba sendo muito difícil para ela retornar a uma linha basal. Tá? Esses são critérios de vulnerabilidade emocional. É importante a gente lembrar que muitas vezes, tá, assim, essas pessoas passaram por um ambiente de muita invalidação, seja esse ambiente familiar, seja esse ambiente escolar, muitas vezes nos dois espaços, né, da infância, essa pessoa acabou passando por experiências bastante adversas, experiências essas que não ensinaram essa pessoa a lidar com as próprias emoções, que muitas vezes invalidaram as emoções, então sentir é errado, sentir não tá certo, para de chorar, frescura e assim por diante. E essa pessoa então que desenvolve, né, ou já tem uma biologia mais, digamos assim, fragilizada para as emoções, acaba tendo então esse combo, tá, do ambiente invalidante, muitas vezes está alternando entre esses dois extremos de sim, ela está sentindo muita coisa, ela está passando por muita dificuldade emocional e ao mesmo tempo, né, em outros momentos, ela vai estar invalidando essas sensações, o que vai fazer com que ela busque pistas de outras pessoas, se está certo o que ela está sentindo, não está certo o que ela está sentindo. E essa alternância, tá, esse ir de um extremo ao outro, acaba fazendo, né, com que essa pessoa passe por situações de muita adversidade, muitas vezes até contribuindo para que novas crises e novos problemas acabem surgindo. Dá uma olhada aqui, como muitas vezes, né, essa autoinvalidação vai levar essa pessoa a, por exemplo, tomar atitudes impulsivas, de cortar relações, ou de acabar agindo de uma maneira muito impulsiva, muito intensa, de maneira que simplifique, né? Simplificou aquele problema, né? Não se trata aqui de alguém que está conscientemente fazendo isso, né, gente? É alguém que está sendo levado de uma maneira muito intensa pelas emoções, é uma pessoa que não aprendeu a lidar com as emoções. A outra dimensão que nós temos aqui é da passividade ativa e a competência aparente. A passividade ativa é aquela pessoa que vai se colocar numa posição de muito frágil, muito vulnerável, esperando que outras pessoas ou que outra pessoa venha e a ajude nos seus problemas. É importante tomar cuidado que nós, como terapeutas, nós temos sim responsabilidade com o bem-estar do paciente, mas nós não podemos tomar as atitudes por eles. Eles vão precisar tomar as atitudes por conta própria, com a nossa orientação, com o nosso acolhimento, mas precisamos deixar que eles tomem essas atitudes, que eles deem esses passos. O mesmo pode ser observado na vida pessoal desses pacientes. São pacientes que podem acabar gerando confusões com outras pessoas, constrangimentos com outras pessoas,
acabam utilizando, né, as emoções extremas a levar que outras pessoas tomem atitudes por elas. Então, como se fosse uma pessoa vítima da situação, como se ela estivesse sendo injustiçada, quando na verdade essa apenas foi uma maneira que ela aprendeu de lidar com o sofrimento que ela está vivenciando. E nesse outro polo, nós temos o outro extremo, que é da competência aparente. Parece que essa pessoa está conseguindo lidar muito bem com tudo e ela sabe lidar muito bem com a sua vida, com os seus problemas, com tudo o que ela está passando. O que leva o terapeuta, muitas vezes, a acreditar que ela está passando por coisas difíceis, mas ela está conseguindo dar conta de tudo isso. Esses polos acabam se alternando, né? São extremos aqui desses polos, mas você observa como alternar entre um e outro não faz bem para um paciente, tá certo? Você já observou algum desses dilemas na vida de um paciente? Se quiser, fica à vontade para comentar aqui nos comentários e a gente trocar uma ideia sobre isso. A sequência aqui, gente, a última dimensão tem a ver com as crises implacáveis e o luto inibido. Aqui tem muito a ver com aquele paciente que semana após semana está trazendo que uma nova crise acabou acontecendo e, por sua vez, a partir dessa crise, acabou tomando uma atitude de muita impulsividade que, infelizmente, levou a novas crises acabarem acontecendo. Deixa o terapeuta com muita confusão porque ele não sabe por onde começar, ele não sabe onde que isso tudo aconteceu e como ele vai fazer para ajudar esse paciente. Essas atitudes que o paciente toma, então, acabam gerando novos problemas, acabam gerando novas crises, e isso, por sua vez, não ajuda no progresso da terapia. Por outro lado, a gente tem nesse outro extremo, então, o luto inibido. E a gente vai observar isso naqueles pacientes que estão falando sobre experiências adversas, estão falando sobre traumas, estão falando sobre coisas que não são positivas, mas num tom de voz totalmente normal, como se essa pessoa não estivesse acessando essas emoções. E a gente precisa entender que, muitas vezes, ao longo da história, essa pessoa, quando acessou essas emoções, acabou tomando atitudes muito impulsivas, atitudes que não ajudaram elas. Então pensa, para esse paciente, não acessar essas emoções, num curto prazo pode fazer muito bem para ele. Mas a gente não está pensando aqui que a vida se dá no curto prazo, a vida se dá também no médio e no longo prazo. Então a gente vai precisar, com acolhimento, ensinar esse paciente a lidar e acessar essas emoções para que ele não fique alternando entre uma crise implacável e um luto inibido. Lembrando, pessoal, que essas dimensões elas foram teorizadas dentro da DBT, mas você não precisa encontrar essas dimensões apenas em pacientes com o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Por isso, pessoal, é importante que a gente leve em consideração que os nossos pacientes eles vão para além da teoria. São pessoas com experiências muito diferentes, com histórias de vida muito tocantes. E se você percebeu que ao longo desse vídeo algum aspecto acabou chamando a sua atenção, parece que algum paciente seu você lembrou, ou pacientes que você está atendendo hoje, se isso chamou a sua atenção, eu recomendo que você procure por mais materiais da DBT. O tópico específico que eu trouxe aqui hoje tem a ver com dilemas dialéticos, mas a DBT é um tratamento completo e bastante denso do ponto de vista da teoria para que você possa entender, compreender e intervir em casos que são considerados complexos. Eu espero que esse vídeo tenha sido do seu interesse, tenha contribuído com a tua trajetória. Se você achou interessante, deixe o seu like e deixe aqui o seu comentário. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.